Me dê 5 minutos e eu vou predizer a sua vida financeira pelo resto da sua vida. Essa frase não é minha, não. Essa frase do T. Harv Eker, aquele famosão aí do livro O Segredo da Mente Milionária. Eu estava pensando nisso agora. Essa frase é dele, né? Mas se eu conversar, quando eu converso com alguém que tem negócio, é possível a gente perceber, alguma coisa, tá? E é sobre isso que eu vou conversar com você hoje, tá? Sobre na verdade, o que a gente observa, tá bom? Eu vou te falar o que eu observo quando eu converso com alguém, tá? Uma das coisas que eu observo é que em negócio é necessário você criar ciclo, tá? Então vamos ver alguns exemplos, tá? Imagina que alguém está numa academia, tá? Então ele tem um interesse, por exemplo, de ficar trincadão. Aí ele fala com o personal trainer dele, tá? E ele passa uma receita, né? Não sei se é assim que chama. Passa uma série de exercícios. Basicamente ele vai dizer: olha, você vai fazer isso aqui. Acredito que por semana ele vai dar uma olhada e ele vai ver se está tendo resultado, tá? Conforme ver resultado, ele vai adequar a recomendação, tá? Isso eu chamo de ciclo, entendeu? Então veja bem que foi dado tinha uma meta, né? E aí foi oferecido uma proposta para atingir aquela meta. E na hora que a meta foi, vamos dizer assim, depois que passou um período, aí confere se a meta aconteceu, tá? Então eu lembro que nas 3 empresas que eu tive por mais de 20 anos, então eu fazia isso, tá? Todas elas eu tinha ciclos que eu controlava, tá? O ciclo era mensal, né? No meu caso, em particularidade, o mensal atendia. Só que eu até ser mais um pouco específico, tá? Mais técnico, é que eu fazia, na verdade, 2 coisas eu fazia profundamente. Existe uma ferramenta chamada de demonstração de resultado do exercício, tá? DRE, popularmente chamada, tá? E que o meu contador me apresentou, tá? Na época. Na verdade, ele me apresentou e me ensinou a utilizar essa ferramenta, tá? E eu passei a utilizar ela em todas as empresas. Lembrando que esse contador não era aquele que faz justificativa, escrita fiscal. Na época eu contratei um contador, a empresa era estruturada para fazer a nossa contabilidade gerencial, tá? Então, ele todo mês, eu tomava conta do financeiro, ele passava para mim esse DRE, tá? Nessa empresa eu não fazia o DRE, eu tinha um contador. Nas outras 2 que eu tinha, que eram empresas menores, era eu que tinha que fazer o trabalho operativo também, tá? Pois bem, aí ele fazia para mim, me entregava e eu analisava. Só que eu não me entregava só isso, ele me entregava também um balanço patrimonial, tá? Que é tipo assim, o que a empresa tem de aplicado, né? Aonde é que está o dinheiro da empresa e quem que a empresa deve. É mais ou menos o seguinte: se eu pegar tudo que eu tenho e pagar todo mundo que eu devo, quanto me sobra? Eu fazia isso mensal, entendeu? Então eu tinha ciclos, tá? Todo mês eu pegava e fechava o ciclo. E na verdade o fechamento do ciclo era mais ou menos o seguinte: tá valendo a pena? Entendeu? Tá valendo a pena eu fazer o que eu tô fazendo? Tá valendo a pena eu investir meu esforço, a minha vida, a minha dedicação nisso aqui que eu tô fazendo? E eu fazia isso mensal. Isso eu tô chamando de ciclo, entendeu? A cada período você vai e confere e vê se vai estar valendo a pena, tá? Às vezes as pessoas acham: não, eu já faço o controle financeiro. Tá bom, tudo bem, perfeito. Mas está conferindo se vale a pena? Porque conferir se vale a pena é você aprender a fazer DRE. É como se dissesse o seguinte: você pode fazer ou você pode pagar alguém para fazer, tá? Mas isso é pouco. O importante é o proveito que você tira, se está valendo a pena. Ciclo. Talvez se fosse hoje, eu teria acrescentado mais, né? Inclusive quando eu peguei e escrevi o livro, né, que agora está sendo corrigido, eu lembro que eu acrescentei coisas, né? Eu peguei e coloquei análise de ciclo para a área de cliente, que eu não tinha feito ainda.
eu fiz análise de ciclo para o financeiro, que eu analisava, para a parte de processo, que é analisar o seguinte: será que não dá para fazer as coisas que eu faço com mais eficiência, né? Então eu não tinha pensado nisso. E a área de aprendizado tanto para mim quanto para colaboradores, eu não tinha essas coisas, né? É que na época eu não estudava tanto quanto eu estudava hoje, e nem ficava acompanhando a empresa tanto quanto eu acompanho hoje. Então aí o que acontece? Hoje eu tenho mais, vamos dizer assim, mais informação, mais bagagem, porque eu dedico basicamente a ficar estudando. Tem uma história que eu gosto muito, eu posso até não saber ela detalhadamente, mas isso não interessa. Mas a moral da história interessa, tá? Acredito que muitos de vocês já conhecem essa história. Diz que uma vez tinha uma competição de 2 lenhadores, tá? E tinha um lenhador que ele muito forte, tá? E o outro já de idade, tá? E aí começou a competição, tá? Então logo na largada o fortão, né? O cara novo, fortão, ele saiu na frente, né? E sumiu. E aquele mais de idade, ele cortava um tanto de madeira, parava, depois ele cortava mais um pouco, parava. O certo é que com o tempo, esse de mais idade, ele foi alcançando aquele que estava na frente, tá? O fortão, tá? Pois bem, resumindo a história, na hora que terminou a competição, o senhor de idade ganhou. Então o rapaz jovem, ele falou: mas como é que pode alguém com a sua idade pegar e ganhar de mim? Porque eu trabalhei muito mais que você, eu suei mais, eu tenho mais força, eu não parei em nenhum momento, olha só, eu não parei em nenhum momento, e aí agora você ganha. Como é que pode isso? Aí a pessoa de idade falou: não, é que eu não tenho a força que você tem, só que eu sigo um outro caminho. A cada vez que eu corto um tanto de lenha, eu dou uma parada, eu descanso, eu amolo o machado, e eu diria até que nessa história eu vou colocar um toque meu. Faz a conta se está compensando, entendeu? Eu cortei tantas árvores, então como é que foi que eu cortei? Ele vai mudar alguma coisa ele vai fazer no próximo ciclo, ele vai fazer melhor, tá? Quer dizer, a cada ciclo, provavelmente ele descansava, amolava o machado e via se está valendo a pena, se está sendo eficiente. Caso não seja eficiente, ele vai mudar o ciclo. Acredita até que quando o T. Harv Eker falou, me fala 5 minutos aí, conversa com 5 minutos comigo, que eu vou predizer a sua vida, ele vai perceber coisas desse tipo. Acredito que uma delas que ele vai perceber é o seguinte: você tem ciclo. É tipo assim, a cada vez que você faz alguma coisa, você para e pensa, tá? Eu sigo muito isso. Inclusive no livro que eu escrevi, eu pego e coloco, tipo assim, é uma coisa que eu pensei: se a pessoa não parar para pensar aqui, ninguém precisa parar para pensar, a gente pensa andando, expressão português. Então, como é que você vai saber se está no caminho certo, tá? Inclusive eu costumo até dizer o seguinte: não, mostra para mim o balanço da sua empresa, eu mostro. Aí ao invés de eu analisar, eu pergunto para a pessoa: o que você está vendo? Entendeu? Porque para mim o que eu estou vendo não interessa para ela, tá? Eu quero saber se ela está vendo o que deve ser visto, e eu fico observando, tá? E aí eu vou anotando aquilo que ela não viu. Por exemplo, ela não vinculou, eu percebi que na análise ela não vinculou o presente com o futuro dela. Aí eu já vou pegar atento: olha, então peraí, tem alguma coisa errada. O que você quer? Como assim, o que eu quero? Não, você tem que querer alguma coisa, e esse aqui tá dentro daquilo que você quer. O que na verdade eu estou dizendo? É frustrante no dia que você vai trabalhando e uma hora você analisa: nossa, o que eu fiz da minha vida? Então isso não pode acontecer. Na hora que você linka todo dia, dá um sabor amargo, não é gostosinho, mas é gratificante. Porque na hora que você faz ciclo, você não faz a mesma coisa errada 2 vezes, você conserta da próxima vez, você aprimora, a frequência de controle leva à excelência do seu trabalho, tá? É um aprimoramento constante. Eu já li em vários livros a respeito desse tal do afiar o machado. Então uma parada, pensa e começa novamente, e faz ciclo. Então se você está percebendo que não está rendendo muito, ou pode até render mais, para,
analisa, pensa o que eu posso fazer que pode ser, o que eu não vou fazer mais, o que eu vou fazer que rende mais, e por aí vai. Dica do dia, me acompanhe para mais dicas.